Perfeito. Professor, a palavra é sua, então. Obrigado, Laura. Boa noite, gente. Então, hoje eu estou levemente com sintomas de gripe, o que ficará para sempre na história da gravação, mas com paciência e perseverança, chegamos ao final juntos. Eu mandei 5 arquivos de artigos para a gente brincar aqui juntos nas ferramentas, mas, na verdade, pode ser qualquer arquivo que vocês quiserem e não vai prejudicar em nada, é só porque eu vou mostrar e aí eu vou sempre trabalhar com esses 5, que acho que fica mais fácil, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui. Assim, melhor. Então, hoje é a terceira aula, né, do curso. Então, hoje o foco é na leitura de materiais acadêmicos, tá bom? Eu vou apresentar alguns daqui, mas ao exemplo das outras aulas, alguns eu apresento mais para vocês verem, olha, existe um pouco da noção, né, de o que dá para fazer, para onde está indo esse mercado, né, enquanto outros eu já apresento numa pegada mais de tentem colocar essa tecnologia, essa ferramenta no dia a dia de vocês. Então tá, aí só para mostrar, né, semana passada a gente viu várias ferramentas de busca, né, e a Perplexity, ela acaba sendo uma ferramenta relativamente que faz muitas coisas, né? Então ela também, você até falado, né, que você podia subir um arquivo e também pesquisar. Então você também pode só interagir com o arquivo se quiser. Inclusive eu não lembro se eu mencionei, mas a Perplexity está liberada, né, a forma Pro para clientes da Vivo, né, de celular da Vivo. Você consegue entrar lá no modo Pro por 1 ano. Tá? E aí a gente já entra nas próprias IA generativas. Eu acho que todo mundo, a essa altura, já deu uma testada, né, para resumir PDF, para fazer coisas desse tipo, né. E aí uma que eu gosto bastante, mas ela é bastante limitada, é justamente aquela concorrente do ChatGPT, né, o Claude. A última vez que eu testei, eu até não vi se aumentou, ele permitia subir até 5 arquivos, mas aí tem um negocinho assim que eu não quis entrar muito em detalhe, mas que é um pouco importante para a aula de hoje, é de que todos esses modelos, eles têm algumas limitações, eles têm várias limitações, mas eles têm limitações do quanto de entrada, de input, que você pode dar para eles, né? Na área, isso é chamado de janela de contexto, né? Então, tem modelos que têm uma janela de contexto muito grande, como o caso do Gemini, e tem modelos que têm uma janela de contexto muito baixa, como o caso do Claude. Então, isso provavelmente tem razões muito mais comerciais do que necessariamente da qualidade do modelo, mas por conta disso, eu dificilmente vou conseguir subir 5 arquivos no Claude, porque vai estourar esse limite da janela de contexto. Por algumas questões pessoais, eu estou até assinando o Claude, e isso não muda no modo pago, tá bom? Mas ele é sempre, para mim, um dos melhores para você fazer testes. Para você fazer resumos, fazer escrita, né? Eu sempre gosto mais do texto do Claude, do output, do diálogo, né? Eu sempre acho o Claude um pouco melhor, mas ele é realmente muito restrito, né? Porque ele tem um foco mais em empresas. O ChatGPT, como a gente sabe, né, faz um trabalho relativamente bom, né? Aqui eu subi até o mesmo texto que eu acho que eu subi em todas, que era nesse aqui que está aqui, ó, estão vendo? É o mesmo texto, né? Que é um estudo sobre como a IA generativa afeta a criatividade dos estudantes, né? Então eu fui subindo aí diferentes LLMs para ver os resultados, né? O ChatGPT vai ok. E aí, no ChatGPT, na verdade, você pode subir até 10 arquivos simultaneamente.
E aí eu imagino que vocês já saibam que não funciona tão bem fazer isso, né? Ele até permite você subir 10 arquivos, mas isso não funciona tão bem. Aqui foi um exemplo que eu subi 10 arquivos tratando sobre discussão metodológica na ciência política, e aí aparece o primeiro resultado que eu pedi, resuma um pouco dessa questão, né, da discussão metodológica da ciência política brasileira. E aí ele me deu esse resultado da direita. Então reparem aqui que eu grifei, né? Então ele pegou aquele texto bem famoso do Inácio Cano e usou ele bastante para tudo, né? Então repare que nesses 4 primeiros tópicos, então eram 10 textos que eu subi, ele só destacou o texto do Cano. Aí eu, né, falei, não, pô, ChatGPT, mas eu subi 10 textos, né, use outros, né? Aí ele foi lá, você tem razão, né? Aí ele usou alguns outros, mas reparem que ainda assim foi o quê? 2, 3, 4 dos 10 textos. O que isso quer dizer? Você muitas vezes vai poder subir muitos textos, muitos arquivos, né, vamos chamar assim, mas frequentemente a IA não vai conseguir dialogar com vários deles ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem que até ter essa noção crítica que às vezes nem adianta. E que, né, quando você está querendo de alguma maneira explorar algum arquivo, algum texto, é melhor você trabalhar um por vez, né? Eu vou até mostrar isso um pouco depois ali na prática, a gente faz juntos, mas via de regra, assim, a não ser que você tenha um objetivo, né, eu quero comparar esses 2 textos, né, mas se de alguma maneira você está querendo explorar algum desses materiais, eu sugiro fazer um por um. E aí, semana passada, a gente semana passada a gente já começou a explorar alguns GPTs, né? Então eu devia ter mandado esse link antes, mas eu vou até fazer isso com vocês, já ao vivo, porque acho que esse é interessante. Então, estou imaginando que vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Vamos aqui juntos para o ChatGPT. Aprimoramos a memória. Verdade, gente. Agora o ChatGPT ele vai ter uma memória de tudo que você dialoga com ele. Então, todas as vezes que você xingou ele vai lembrar agora, tá, gente? Então, cuidado aí que o bicho está pegando. Olha, já até fez um resumo de mim, que eu não entendi por que você fez isso. Mas, então, tem essa coluna aqui, né, lateral, vão de novo aqui em explorar GPTs, e aí tem vários, tá, gente? Eu estou dizendo assim, que às vezes a gente só sobe no ChatGPT e ele faz um trabalho razoável, né, mas que tem alguns especializados. Aí eu sugiro vocês virem aqui, ó, e digitar summarize, que é, né, resumir em inglês, né? E aí tem várias coisas aqui, tem resumidor de vídeos do YouTube, para quem quiser, tem vários aqui que são bem interessantes. Mas eu vou pedir para vocês clicarem nesse terceiro aqui, ó, Summarizer, que tem esse check aqui. Eu imagino que a essa altura isso está rolando até pro gratuito, né? Se alguém não estiver conseguindo, só me fale. E aí, entramos aqui dentro, então agora estamos dentro. Não conseguiram? Talvez não esteja liberado para o gratuito. Mas eu mostro aqui, vocês vão ter, assim, a noção que aqui é muito mais para vocês verem um pouco do potencial do que dá para fazer. Então, esse é um GPT, então ele tem comandos internos para ser mais especialista, para resumir e fazer outras coisas. Algumas pessoas conseguiram, né? Então, de novo, você vai estar no ChatGPT, ó, aqui do lado, explorar GPTs, deixa eu até fazer de novo aqui, ó, explorar GPTs, aí aqui nessa barra aqui, ó, nessa barra de buscar GPTs, vocês vão escrever com dois M's, né,
Summarizer. E aí clicar nesse terceiro ícone aqui com o botão esquerdo e depois aqui embaixo iniciar chat. Pronto. E aí, né, igual o ChatGPT normal, escolham aqui para carregar um arquivo, né, carregar do computador, e aí escolham um arquivo que vocês quiserem. Eu vou pegar aqui do nosso exercício, e como é a única que estou vendo aqui, vou pegar esse texto aqui da professora K. Eu vou clicar aqui para abrir. Que aí já dá um exposed aqui, né? E aí o GPT foi treinado em inglês, você só der aqui né, o enterzinho, né, ele vai resumir em inglês, né? Então você fala só resuma o arquivo em português. E eu não sei se eu falei isso, mas um jeito, quando tá essa questão, às vezes você está trabalhando com várias línguas, os GPTs começam a se confundir, né? Uma coisa que também funciona sempre, você coloca no final do seu prompt, output português. Aí ele já entende, tá? Então vou só resuma o arquivo, output português, vamos dar enter. Então, esse aqui é um GPT especializado, né? Ele tem um formato de resumo que ele sempre adota, né? Que ele dá uma coisinha pequena, essa conclusão, e aí ele vai resumindo, né, os principais pontos. Ele é bem legal para aquilo que os americanos chamam de takeaways, né? Os pontos principais que você quer ver. Além de já fazer assim tudo bonitinho, com os emoticons, né? Aí depois ele faz um segundo resumo um pouquinho mais amplo, né? Então me parece que é legal. Mas eu gosto especialmente dele, porque aí no final ele te dá todas essas opções aqui. Olha que bacana. E aí até é bom para a gente lembrar lá da aula de prompts, né, que tudo isso aqui você pode pedir para o GPT fazer, né? Então nem precisaria desse, né? Mas eu gosto desse porque ele já dá algumas opções e além disso ele tem opções que ele chama um servidor externo. Então vou, por exemplo, vamos clicar aqui em T, só isso, ó, T, dei Enter. Ele vai criar uma espécie de tabela resumo do texto. Aí, assim, quando esses GPTs precisam se comunicar externamente, ele dá esse aviso, é normal, né? Aí você tem que permitir. Então, obviamente, você só vai usar GPTs confiáveis, né? Mas, via de regra, no geral, não tem problema, não. Aí ele ele cria uma tabelinha de algum tipo de sistema lá que ele usa, e aí ele sempre vai te dar essa opção. Isso aqui eu só estou mostrando um GPT só para mostrar os potenciais, né? Então, para além do que você pode fazer diretamente para o ChatGPT. Aí se eu clicar aqui, ele abre lá o site dos desenvolvedores, e aí você consegue mexer aqui nessa tabela. Voltando aqui às opções, a outra que eu também gosto é essa aqui do criar um diagrama. Então basta você clicar, você, né, digitar D e dar Enter, ele vai de novo conectar com o servidor externo dele, né, onde ele vai fazer lá, mas aí ele já te mostra aqui um diagrama que fica razoável, né, especialmente para coisa para usar em sala de aula, alguma coisa desse tipo. Vamos ver? Olha só. Diagrama é tipo um mapa mental, né, para quem preferir, né? Olha que bacana. E aí, da mesma maneira, se você quiser, você pode abrir aqui no site deles, e fica, né, mais bonitinho. Então, esse aqui é um GPT que eu gosto de mostrar ele como exemplo, porque aí ele faz várias coisas, né? Eu quero criar flashcards, quiz, sessão de estudo, eu nem sei o que é, mas acaba que ele faz um tanto de coisinhas interessantes. Não, esse diagrama, ele era editável. Quando você abria aqui no site, ele era editável, mas agora ele não está editável.
Vamos ver o que é essa. Nossa, travou tudo. Mas ele não é editável. Mas para tudo tem um jeito, né? Aqui ele criou uma sessão de estudo. Ele criou um link para ir... Enfim, ele criou um link, não sei porque aqui não está dando para clicar, mas para ir para essa sessão de estudo. Então, assim, brincando, né, aí, por exemplo, o F, ele gera aqui um FAQ do texto, né, então, por exemplo, eu imagino isso para quando for fazer materiais para a sociedade civil, para os cidadãos, né, acaba sendo bem simples e útil, né. Então, eu gosto desse GPT para fazer essas coisinhas rápidas, né, e também para mostrar um pouco dos potenciais. E aí, lembrando, né, boa parte disso o próprio ChatGPT já faz, mas sempre que você tiver uma necessidade, igual o colega perguntou ali do diagrama, aí você pode clicar aqui, né, geralmente os GPTs estão em inglês, né, e aí procurar. Eu já testei e gosto de usar, por exemplo, esse aqui, ó. O Whimsical Diagramas, que é um site que é especializado em fazer diagramas e coisas desse tipo. Se não me engano, ele vai bem. Tem até um detalhe que eu esqueci de mostrar. Voltar aqui. Perfil do Rafael. Não, eu quero voltar à minha última conversa, que você não está mostrando. Eu não quero ver meu perfil. Então, não é isso. Aqui, ó. Então, estou aqui, ó. Aí, lembrando, se você já tem esses GPTs aqui, ó, lembra que você pode simplesmente pôr arroba e chamar GPTs que você já usou. Aqui, por exemplo, eu posso chamar esse GPT aqui e falar, faça um diagrama sobre o texto, sobre os resultados do texto. A função do quiz e do flashcard, ela leva lá para o site deles e é interessante, dê uma testada aí, sim. Acho engraçado que aqui ele está fazendo 2 vezes a mesma coisa, né? E aí reparem como que esse diagrama aqui do Whimsical é bem mais interessante, né? Então, essa resposta, né? E aí sim você pode entrar no site lá do Whimsical e mexer no diagrama. Tá? Então, para quem não acompanhou de novo aqui, ó, eu já estava com ele aqui do lado, estão vendo aqui, ó? Então, talvez não dê certo para vocês por conta disso. Mas, então, mesma coisa, explorar GPTs, procura por diagrama, e aí é esse daqui, ó. Whimsical Diagrams. Entra nele e faz a mesma coisa, né? Subir aqui, bom, até abrir outro texto aqui. Faça um mapa mental com os achados do texto. Em português. Esse texto está em inglês. Que é engraçado que ele não mostrou o mapa, mas aí a gente pode ir para o site para ver. E aqui reparem que ele fez uma pegada mais mapa mental do que a pegada de diagrama, que eu pedi, né? Mas olha que legal, aqui também acaba sendo bem útil, né? E aqui você pode mexer, né? Nossa, inclusive eu acabei de cagar o troço. Deixa eu ver se existe Ctrl Z aqui. Existe Ctrl Z, ótimo. Whimsical. Então, tem muitos GPTs, um pouco da minha ideia também é reforçar isso para vocês, que tem muitos GPTs. E aí a mesma coisa, estou aqui no Whimsical, posso chamar o Summarizer,
e pedir para ele faça um quiz do texto. Eu nunca tentei fazer isso, mas vamos ver. Então, na mesma página, então, o que eu estou fazendo? Eu estou, às vezes, dentro de um GPT ou dentro do chat GPT normal, mas se eu apertar arroba, os que eu já uso aqui, que já estão fixados aqui, eles vão estar disponíveis, então você pode trabalhar com diferentes GPTs. Então, aqui é o quiz que ele gera. Eu não sei porque não está me deixando acessar, mas acho que alguém aí já conseguiu. É bem legal que ele não só gera o quiz, como ele já gera o QR Code para você usar para os alunos, né? Né? E aí, por exemplo, eu posso, a qualquer momento, trocar para outro GPT. Né? Então, os GPTs mais específicos, né? Eu não vou pedir para avaliar o artigo da Rebeca, senão depois a briga comigo. Mas deu para ver aqui um pouquinho, então, né? E claro, o padrão também, né? Você pode simplesmente carregar aqui no ChatGPT normal algum arquivo e pedir para resumir, e aí aquela coisa do prompt, quanto melhor o prompt, melhor o resultado, né? E aí sempre lembrando que tem aqui os modelos, né? Então vem com o ChatGPT 4o, mas para algumas pessoas, né, principalmente para quem está no plano pago, né, tem um 4,5, que teoricamente é o mais avançado, e esses aqui que fazem o que a gente mostrou um pouco na semana passada, a reflexão, né? Então, faça um resumo acadêmico do artigo em questão. Inclua uma tabela comparada com os pontos principais. Ao final, elabore um FAQ sobre o texto. Aí, esse aqui, né, é o GPT que, né, faz a cadeia de raciocínio, que a gente falou na semana passada, né? Semana passada a gente usou né, busca profunda, né? Aqui você pode pedir várias coisas para qualquer um desses, para qualquer coisa que você quer, né? E aí esse é um modelo que ele vai, digamos, pensar entre aspas antes de fazer, e via de regra ele vai te dar resultados melhores, né? Então, como eu sei que nem todo mundo assina, eu quero só mostrar aqui um pouquinho como é que ele funciona. Muitas vezes o resultado não vai ser tão melhor, então não pagaria por isso, né? Aí ele vai fazer um resumo acadêmico, talvez mais tradicional. Aí eu pedi para ele fazer uma tabela, ele está mostrando aqui, né? Essa tabela aqui comparada, que acaba sendo bem útil, né, para aula e outras coisas. E depois o FAQ que eu pedi. Um pouco daquelas coisas que estão naquele GPT lá, não são exclusivas dele. Você pode fazer isso qualquer em qualquer GPT. E aí, lembrando, se você quiser, no meio você pode mudar também. Então, agora não quero mais que pensa, quero que faça uma coisa mais rápida, mais simples, né? Porque esse aqui, como vocês viram, demora mais. Então, você só vai lá e faz. E aí a criatividade, né? Então, a gente estava trabalhando com um arquivo, eu vou subir um segundo arquivo. Esse era sobre movimentos sociais. Eu vou comparar aqui agora com o artigo da Rebeca e colegas. Agora, compare as discussões teóricas do primeiro artigo com este. Faça uma tabela, faça um quadro resumo comparado entre os dois estudos. Então, aqui é a mesma janela, né? Eu mudei aqui de modelo, né? E aí subi um segundo arquivo, e aí pedi para comparar os dois
os dois arquivos. Né? Então, reparem que é um negócio rápido, útil, né? Bom para aulas e apresentações. Aí ele também está fazendo agora uma síntese maior do que só o quadro, né? Esse quadro, geralmente, ele dá para copiar em algum lugar, que eu não sei para onde. Né? Há perspectivas parecidas. E aí eu posso acrescentar um terceiro e continuar a conversa, ou da mesma maneira, né? Aqui apertar o arroba e chamar um GPT para continuar a discussão. Então, por exemplo, vou chamar aqui o GPT do SciSpace e agora me mostre 5 artigos que trabalham com temáticas similares. Então, chamei um outro GPT aqui dentro para ele pesquisar artigos. Então, assim, eu mesmo raramente faço isso tudo que eu estou mostrando para vocês, mas, né, como eu já sou um senhor de idade, temos jovens aqui, às vezes a pessoa consegue fazer um fluxo inteiro de trabalho aqui dentro. O GPT está até travando aqui, de tanto que eu estou exigindo dele. Ele não funcionou aqui, porque era o GPT do SciSpace, eu queria que ele me desse uma resposta na forma de artigos, né? Mas daqui deu para ver, né, a questão da leitura, como é que você consegue fazer muito bem no GPT e até explorando outros GPTs, se vocês quiserem. Em especial, esse aqui do... Esse? Não foi outro. Do Summarizer, eu acho interessante, não só porque ele faz as coisas, né, mas porque ele te mostra algumas coisas que você pode fazer. Então, em qualquer GPT, no ChatGPT geral, em outra LLM que você goste, né? Por exemplo, eu prefiro o DeepSeek, que é gratuito, é aberto, não, massa, né? Em todos eles você pode tentar aplicar um pouco disso aqui, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu falo extrair citações, é Q de coach, né? Então, ele vai tentar mostrar trechos que seriam interessantes para serem citados e coisas desse tipo. Todas as LLMs são boas para criar tabelas, coisas desse tipo. Nem todas criam diagrama, mas... Então, esse atalhos aqui, Carla, porque ele só vai estar dentro desse summarizer, tá? Então, no summarizer, toda vez que você pedir... Eu já estou no summarizer, mas eu não consegui... Vem ao final? É isso? Isso, vem ao final. Pede para ele resumir qualquer coisa, ou até pede para ele, assim, quais são os seus comandos, quais são os seus atalhos, que ele vai mostrar. Né? A vantagem dele, que depois que você resumiu um primeiro artigo, né, é que aí você só precisa clicar não, né, digitar essa letra que ele já vai fazer, né, mas toda vez que você resume alguma coisa dentro desse summarizer, ele já apresenta no final, depois de todo o resumo, né, então, por exemplo, esse resumo aqui, ele é bem simplão, né, então, se você quiser um resumo um pouco maior, aí você só clica em né, de expandir, e aí ele já gera um resumo maior, mais completo. Então, reparem que aí já fica um resumo bem mais honesto, assim, né, de diversos pontos. Então, deixa eu voltar aqui para minha aula, senão a gente não termina hoje. Mas dá para ver aqui que ele faz aí um resumo depois um pouco melhor, que não é algo tão diferente de você resumir diretamente no próprio ChatGPT, mas eu gosto de mostrar esse para a gente ver aqueles atalhos que são coisas que a gente pode fazer nas LLMs como um todo, né, esse atalho aqui. Eu vou até mandar isso lá no grupo. O WhatsApp na frente de todo mundo é um perigo total. Na frente... Não, sim.
Então, aqui eu vou mostrar, né, nos slides está exatamente isso, né, só que eu achei melhor mandar. Aí aqui eu não consegui abrir, né, então aqui, por exemplo, é o quiz, né, então, lá no site ele abre essa opção aqui. No quiz tem a opção de pesquisar na internet, né, então ele também pesquisa e mostra com as fontes. Então é só para mostrar um pouco do que dá. Aqui é só porque eu uso o Microsoft Edge, né, o navegador, aí ele tem uma questãozinha que é interessante, que é quando você abrir um arquivo na internet, ele já te permite dialogar com o arquivo direto do Copilot, você não precisa nem salvar o arquivo no computador. Mas para todos os efeitos é a mesma coisa. Vou passar isso mais rápido, né? Gemini, né, também faz a mesma coisa. Como eu falei, o Gemini, ele tem uma janela de contexto maior que os outros, né? Então isso é uma vantagem, principalmente se você for trabalhar com vários arquivos. Então aquela coisa meio de achar, né, a agulha no palheiro, né, o Gemini é um dos melhores, porque ele tem essa janela de contexto grande. Então já subia algo em torno ali de umas 1000 páginas para o Gemini. Né? Acha tudo bem, Rafael? Não, mas acha razoável? Acha. Ajuda para achar algumas coisas, né? Igual eu mesmo estou fazendo uma busca em relatórios de Unesco, a CDE, coisas assim, meio que são vários relatórios e são muito grandes, aí acaba ajudando bem. Eu gosto de mostrar também o chat PDF, até atualmente ele está mais restrito do que era antes, né? E ele foi um dos primeiros que circulou na internet, né? Então, ele é interessante por causa disso aqui. Eu vou mostrar dois que fazem isso, devem ter vários, que é assim, você não perde a sua conexão total com o texto. Como assim? Deixa eu estar frio, gripe, mas tô com calor, veja o que eu estou falando aqui. Mas você não perde a conexão total com o texto. Como assim? Você entrou ali no ChatGPT, no Claude, no Gemini, o texto é um arquivo para o diálogo, né? Você não vai mais trabalhar com ele, né? O Chat PDF e a outra que eu vou mostrar, que é a SciSpace, não, você pode, na verdade, você vai abrir o arquivo ali dentro e aí você vai estar sempre com o arquivo ali do seu lado. Então, para uma pegada mais de estudo, de fato, acaba sendo mais interessante, né? Vocês devem lembrar que na semana passada, quando eu mostrei o Perplexity e outros, tinha aquela coisa daquelas questões follow-up, né? Você fazia uma pesquisa e em seguida apresentava, né, a IA quais são as pesquisas que ela considerou que seriam as mais relevantes, né? Via de regra, esses especializados em resumir vão fazer a mesma coisa, né? Reparem que é o mesmo texto que eu testei em todas, né? E aí, quando você sobe um texto, a própria IA geralmente já te apresenta ali quais seriam as questões que ela julgou mais interessantes. Aqui no caso do chat PDF, né, quando você clica numa delas, ou quando você faz qualquer pergunta, ela mostra, ela responde, né, obviamente, e mostra de onde tirou. Esses números aqui que vocês estão vendo aqui, que eu circulei, são as páginas da onde ela tirou para elaborar essa resposta. Então, acaba nesse sentido sendo bem mais fácil ali, porque, então, o que eu estou dizendo? Talvez para um chat GPT ou afins, é quando você quer resumos mais gerais, mais rápidos e do texto como um todo. Quando você está, de fato, lendo, estudando, né, verificando o texto para algumas outras questões, aí tem essas ferramentas que você está trabalhando com o texto lado a lado. Então, aí, quando você clica num desses números aqui, né, ele vai lá e te mostra exatamente o trecho da onde ele tirou. Tá vendo? Então, eu gosto de mostrar o chat PDF, porque ele, primeiro, ele é baratinho, assim, ele é um dos mais baratos para pagar, né? Tem um uso, hoje em dia não é tão bom, antes era muito bom, o uso gratuito, mas ele tem essa vantagem de você estar sempre com o texto ali aberto e ele te mostrar de onde tirou, né? Porque você pode fazer
perguntas que não sejam aquelas que ele mostrou, obviamente, e aí você pode ver exatamente de onde ele tirou isso, né? E para mim, a coisa que também parece mais interessante, especialmente se você estiver lendo Bourdieu, é você selecionar um trecho, pedir para a IA te ajudar a entender aquele trecho, né? Então, às vezes, você pedir coisas mais gerais para o arquivo como um todo, né, como é o caso do ChatGPT, aqui você vai literalmente selecionar um trecho e pedir para a IA explicar, tá? Então, isso me parece ser alguma coisa que pode ser interessante, especialmente na nossa área, e como vocês sabem, tem bastante textos. Exato, lá. Que é mais, né? Fazer os próprios pedidos, né? Então, dei uma testada depois lá no chatpdf.com, tá? Ele tem um uso gratuito, é razoável, né? Então, só para vocês poderem. Aí eu vou mostrar duas coisas, duas plataformas que aí elas são pagas e muito restritas, mas é só para mostrar que já tem todo um mercado em cima da academia. Então, essa SciSummary, por exemplo, é uma plataforma especializada em resumos acadêmicos, né? Então, você sobe lá seu arquivo, você escolhe o tipo de resumo que você quer, a língua, né? Eu até gosto de olhar esse tipo de coisa assim, porque isso aqui são palavras-chave que você pode usar para fazer os seus prompts, né? Mas aqui ela dá essas opções, resumir com área de foco, né, os pontos principais mais um overview, né, mais uma visão geral, simplificar, e oportunidades, por exemplo, para pesquisa futura. E outras coisas, vou mostrar, que essas plataformas fazem, é já imediatamente retirar, né, extrair as referências para você, né, de uma maneira mais fácil de você trabalhar com elas do que o PDF, e extrair as figuras dos artigos. Aí você, não, mas, referência eu copio e colo, né, as figuras eu dou um print screen, né, não vejo grandes vantagens, né. Aqui, provavelmente, a grande vantagem seria se você fizer isso com 50 artigos que você está explorando, né? Então, isso aqui vai facilitar bastante a sua vida, porque todas essas coisas aqui vão ser automatizadas e vai ser muito mais fácil para você fazer isso do que se você fizesse isso manualmente, né? Então, aqui que está a vantagem, né? Então, ele retira bem já as figuras, né? Tem até um artigo bem interessante aqui, que é sobre métodos na ciência política. Esse desenho bonitão aqui, eu queria fazer isso aqui, mas falta capacidade. E aí ele faz um resumo, né? Então tudo aqui é a SciSummary, né? Faz um resumo até razoável, né? E aquilo que a gente já estava vendo um pouco também na semana passada, né? De uma recomendação de papers, né? Para além dos, ou seja, papers relacionados àquele que você subiu, também um outro jeito interessante de você achar outros papers, né? Você pode selecionar aqui se você quer só Open Access e coisas do tipo, né? Então, é uma plataforma interessante. Então, é mais para ver, é paga, é muito restrita, não recomendo. A outra, que é um pouco menos restrita, você consegue pelo menos resumir um artigo, né, por dia ou algo desse tipo, é essa aqui, ó, Scholasty. É Scholasty, estão vendo aqui, ó, .com. Aí ela também é acadêmica, né, ela também é uma plataforma com foco acadêmico, então, essas plataformas com foco acadêmico, o que isso significa, gente? Significa que elas são... Lembra que eu falei que as plataformas têm prompts internos? Então, elas têm, basicamente, prompts internos muito bons para resumir, especialmente, artigos, né? Porque artigos têm aquele formato meio padrão, ou pelo menos razoavelmente padrão, então elas acabam sendo muito boas para isso.
se eu subir uma tese de 200, 400 páginas, ela vai resumir? Vai, mas ela não vai fazer isso tão bem como faria com artigos, não só pela diferença de tamanho, mas pela diferença do formato, tá? Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ao subir um arquivo, né, todas as possibilidades que ela dá, né, de resultados, conclusões, limitações, trabalhos futuros, né, lembra um pouquinho daquelas colunas do SciSpace que a gente viu semana passada, né. Aí aqui é o exemplo, né, cliquei ali nos Key Findings, né, então a plataforma já te dá esse resumo dos pontos principais, e do results, né, então, aí lembrando que quando fala results, é aquela parte final ali dos resultados mesmo, dos artigos, né. E aí, lá dentro, eu não vou abrir ela, porque eu acho que, igual eu falei, ela é mais restrita, então, um pouco do objetivo do curso também é mostrar as mais gratuitas, mais abertas, mais simples, né. É só para mostrar, então, reparem aqui que tem até um nível da pessoa que está lendo, né? Então, alguém brincou aí do resumo como se eu tivesse 5 anos, aí aqui tem um undergraduation, que seria graduação, temos alunos de graduação aqui, que então faria um resumo mais simples, por exemplo. Não, tem um high school, não, você pode colocar como se fosse estudante de segundo grau. Então, dá várias dessas opções. E aí, quando você muda o que você quer, né, o tipo de leitor que você quer, ela muda também essa parte aqui do lado, né? Então, quais são as principais questões? Então, aqui foram várias explorações com esse mesmo texto do impacto da IA na criatividade. Aí, por exemplo, tem um só de bullet point, né? E no final dela, que é uma coisa mais interessante, ela faz uma comparação de pesquisa, de acordo com as próprias citações dentro do texto, ela reforça essa questão de como é que essa pesquisa se compara com outras pesquisas, no sentido de ela confirma o resultado de outras pesquisas e em que sentido ela diferencia de outras pesquisas, né? Então, quando você está explorando um campo, né, isso vai estar no finalzinho lá do resumo, né? Então, quem depois quiser dar uma explorada, né, escolas.com. E aí, como todas, né, tem depois também um chat GPTzinho lá dentro, né, no Dig Deeper, né, e mais profundamente, que aí você pode ir fazendo outras questões sobre o texto, né. Então ela já faz todos esses vários resumos, tudo automatizado, né, mas se você quiser, obviamente, né, explorar mais o texto, ela te dá essas opções. E aí voltamos para SciSpace, aí na SciSpace acho que eu vou fazer junto com vocês. Aí é a mesma coisa, não tem plena certeza de como é que está o limite para o plano gratuito, né? Então é scispace.com, geralmente você vai cair aqui nessa plataforma, nessa parte aqui da pesquisa, né, que é o foco principal da SciSpace, né? Aí lembrando, né, quem não se cadastrou provavelmente vai ser obrigado a se cadastrar agora, né? Na hora que você for fazer alguma dessas coisas, vai pedir para você se cadastrar. E geralmente aceita bem o e-mail do Google. E aí, vamos pôr essa opção aqui do Chat with PDF. Então, peraí, deixa eu fazer de novo aqui, né? Pode ser que tá aqui em cima, né? Tá vendo? Que tá até mais fácil aqui, ó. Chat with PDF. Aí, escolher aqui. Quero até ver se ele vai me deixar escolher vários de uma vez. Se eu escolheu errado. Não, aqui tem que ser um por um. Né? E aí, eu queria chegar nisso porque eu já tenho algumas pastas. Então, provavelmente, a maioria de vocês não vai ter pastas, que é que ele chama de coleções, aí basta clicar aqui embaixo, ó, New Collection.
E aí vai perguntar como você quer chamar a sua coleção, né? Pronto. E aí, da mesma maneira que o chat PDF, você vai estar aqui o tempo todo com o texto aberto. Então, você vai estar aqui com o chatzinho, né, o chat GPT, digamos assim, do SciSpace, mas você vai estar o tempo todo aqui com o arquivo aberto. E aí, de cara, né, já tem essas opções aqui, que são iguais àquelas das colunas que a gente tratou. Tá vendo? Então, se eu clicar aqui, imediatamente ela já vai fazer. Tem tanto aqui quanto aqui escondidinho. Ó. Tá vendo? Então, tem 13 questões que já estão meio estabelecidas aqui. Então, isso aqui são basicamente parte dessas 13 aqui, tá? Então, abriu o PDF, né? Chat PDF, abriu ele está aqui. Podemos clicar em alguma delas aqui. Se eu estiver saindo em inglês, é aqui, ó, tá, gente? É aqui que seleciona, estão vendo? Tá o PTzinho. Você seleciona aqui, ó, você escreve português, escolhe o do Brasil, né? E aí aqui, mesma coisa, né? Fizemos aqui um resumo. Tem aquela mesma coisa de você ter os números e aí você clica para ele achar o ponto, né? Então, por exemplo, aqui ele pegou esse trecho todo para gerar isso aqui. Aí se eu clicar aqui nesse 6, aí ele vai pegar, foi esse trecho todo aqui que foi, né? E pode fazer uma questão geral, né? Como o Brasil e a Argentina se como o Brasil e a Argentina se diferiram, existe esse verbo? Se diferiram na questão da Covid. Aí ele vai apresentar aqui a resposta para a sua pergunta, né? E os pontos de onde ele achou isso. Mas a vantagem, em teoria, é que você está aqui o tempo todo com o paper. E aí, que fica esse amarelo horroroso, péssimo aqui, né? Mas a vantagem é isso daqui, ó. Você pode selecionar, ó, se funcionasse, né? Você pode selecionar um trecho, tá vendo? E aí, você tem aquelas mesmas opções do chat PDF, né? Então, é só esse trecho aqui que eu não entendi bem, então eu vou pedir para ele explicar para mim. Ele, na verdade, só manda para lá, né? Mas já vem nessa coisa do explicar. E aí, igual eu falei, me parece que pode ser interessante para... Aí repara que ele está abrindo aqui bastante para entender ou saber alguma coisa específica. Ou, da mesma maneira, vou selecionar um trecho aqui um pouquinho maior, e vou pedir, por exemplo, aí aqui, como eu selecionei um trecho maior, repara que ele não permitiu explicar, mas eu posso pedir, então, resuma este trecho aqui para mim. Aí ele vai fazer um resuminho, não do texto como um todo, mas desse trecho aqui. E aí sempre, né, sempre vão aparecendo essas opções aqui. Então, a qualquer momento, não, qual é o papel do ativismo digital nas campanhas? Ó, quero saber disso. Vai mostrar aqui qual é o papel do ativismo digital nas campanhas. Né? E aí sempre com essa opção
de você poder clicar. Repare que até aqui ele pegou muitas coisas dessas primeiras páginas aqui, né? Realmente ele pegou quase tudo da mesma página, que talvez possa estar errado. Mas, especialmente quando você estiver trabalhando com arquivos maiores, é um jeito de ler, né? Finalmente, ele fica meio horrível assim, para selecionar, isso é problema deles mesmo. Mas você também pode, aqui, ó, fichar, né? Tipo assim, grifar trecho. Então, eu quero grifar amarelinho mesmo e adicionar um comentário, né? Muito importante para a tese. Salvar, né? Esse trecho vai estar grifado quando você passar por ele. Estão vendo que ele ficou mais amarelinho? Quando você passar por ele, né? Você clicar aqui, ele vai te mostrar qual foi a sua nota. E ou, como vocês estão vendo aqui, ó, no chatzinho, sempre tem essa opção aqui, ó, Save to Notebook. Save to Notebook. O que é o notebook? Uma das vantagens, né, do SciSpace é que ele é uma plataforma e faz tudo, né? Então ele tem lá dentro dele alguma coisa que ele chama de notebook, que seriam cadernos de anotação. Então você pode, digamos assim, fazer o fechamento todo aqui. Então vamos dizer assim, isso aqui é uma coisa importante. Não? Isso aqui é uma coisa importante. Aí eu vou selecionar um notebook porque eu quero salvar isso. Aí já tem alguns notebooks aqui, mas, então vamos lá. Notebook, o INCT participa. Aí ele vai salvar lá nos notebooks, né? Criar. Ok, ele deveria ter trazido para cá, não trouxe. Então, vamos voltar. E aí ele é extremamente ruim para voltar, porque esses atalhos aqui são péssimos. Então, vamos lá no chat PDF. Pronto, está aqui, ó. Vamos ver se dessa vez ele funciona. Eu quero salvar isso aqui, ó. Pronto, lindo. Isso aqui pro... ele já está lá no notebook, ó. Save to NCT participa. Aí, agora foi adicionado para o notebook. Então, quando eu for aqui no notebook, clicando aqui, que é isso aqui, ó. Então, as coisas que eu salvei estão aqui dentro. Então, eu posso ir fazendo o meu fichamento, salvando trechos e editando como eu quiser também, né? Se lembrar disso para a conclusão da tese. Então, os gatilhos aí na galera. E como veremos na aula que vem, a ferramenta de escrita deles já está aqui. Tá? Então, não vou mostrar não, mas já está aqui. Então, essa seria a vantagem de você fazer isso tudo diretamente aqui no SciSpace. Tá? Voltando aqui para o chat do PDF. Então, ele tem estas vantagens aqui. Esse texto aqui até não tem nada que vale a pena a gente explorar tanto, né? Mas se você tiver com um texto mais estatístico, você também pode usar essa ferramenta aqui, ó. E aqui ele vai dar, que é explicar matemática e tabelas. Quando você clica aqui, ele te dá a possibilidade de selecionar um trecho. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Aí, realmente não conseguiu porque ou eu usei demais aqui, não sei, ou porque não tinha matemática nenhuma envolvida, né? Mas aí ele dá essa possibilidade de você selecionar um trecho, né? Não vai dar porque ele quer, é mais pensado para matemática. Entendeu? Mas ele entendeu que é para explicar o texto. Mas, né, repare, então, que ele faz uma espécie de print, né? E vai tentar explicar. Então,
o SciSpace acaba sendo uma boa ferramenta para essa pegada da leitura mais detida, né? Aquela leitura, de certa forma, colaborativa entre você e a IA, que gostemos ou não, vai ser uma coisa que vai acontecer no futuro próximo. Aqui eu ainda vejo, né, como alguma vantagem, porque você está, né, lendo, grifando, resumindo, né? E tem até uma outra coisa interessante, a última, e a gente segue adiante, é que você pode pedir para o SciSpace procurar papers relacionados, só que em vez de ser relacionado ao texto como um todo, você só seleciona um trecho e pede para ele tentar achar sobre aquele trecho. Muitas vezes ele não vai achar ou vai dar uns resultados meio estranhos, porque é um trecho que às vezes, né, não deu palavra-chave o suficiente, mas me parece interessante que às vezes você está procurando coisas muito específicas, então o texto abordou pouco sobre o que você está procurando, e aí você pede para IA, então, para procurar coisas específicas sobre aquele trecho, e aí ele vai olhar dentro de todas as possibilidades ali dentro, né, de todo aquele banco de dados, né, o indexador. Aí achou alguma coisa aqui, tem que ver até depois se isso aqui tá, se isso aqui existe de verdade ou não. Mas com aquela coisa de possibilidades, né, me parece interessante. E aí, lembrando, aqui também, qualquer momento, você pode salvar para o notebook. Então, estava com aqueles trechos que eu selecionei, então eu também posso salvar a própria fala aqui, né, o output da IA, para dentro do notebook. Ó. Clicar aqui, ó, e já mandou aqui, ó. Então, você poderia ir fazendo, também mandando para cá, né, as outras conversas, e aí depois você tem esse pseudo Word aqui, que eu vou mostrar melhor semana que vem, para explorar isso. Acho que aqui acabou. E do SciSpace. Né? Ah, sim. Aí só para dizer, né? Ele geralmente abre assim, né? Vai estar o set aqui do lado. Apesar de ter uma opção bem aqui no começo, né? De você gerar o resumo, né? Ele também tem esse resumo aqui desse lado aqui. E não tem a menor noção se ele é melhor ou pior que esse aqui. Mas como ele demora mais, é capaz dele ser até um resumo maior. Esse é um resumo até bem razoável. E isso aqui que eu tinha mencionado, eu acho, semana passada, que é a opção do podcast. Né? Então, se eu clicar aqui, ele vai literalmente ler, a IA, né, vai ler aquele texto, resumir aquele texto, pela lógica dela. Depois ela vai emular duas pessoas falando sobre aquele texto como se elas estivessem num podcast. Tudo isso que eu estou mostrando aqui do SciSpace, eu, nesse momento estou nos meus últimos dias pagos, né, então dar essas opções é bem capaz que... Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, tudo certo. Ai, tá muito baixinho. Aumenta um pouquinho, professor. Será que tá só no seu fone? Vocês não estão ouvindo? Eu consigo ouvir super bem aqui. Então, o áudio, você consegue ouvir, Dani? Sim, tranquilo, do professor tá ótimo. Não, digo, vocês estão ouvindo uma pessoa do podcast falando? Não. Não. Ah, tá. Era isso que eu estava... Não, isso não. Ah, sim. Tá. Então, tá rolando aqui um podcast que vocês não estão ouvindo. Eu acho que eu até sei, quer ver? Aqui, ó. Eu vou ter que compartilhar. Porque na tela ele não deixa.
Não, tem que compartilhar uma guia aqui, ó. E qual que era? Tá, já achei aqui. Estão vendo ali, né? Então, agora vamos de novo aqui. Certainty, like a pandemic. It's a really insightful approach. I see. So, what were the main differences in how social movements operated in Brazil and Argentina during the pandemic? That's a great question. The core difference stems from the movement's relationship with their respective governments. In Argentina, progressive social movements were actively involved in the governing coalition. This allowed them to influence policymaking directly, leading to the development of. Então, para os professores, além, né, você pode baixar aqui, né? Salva já em MP3. Além dos alunos não lerem mais os textos, agora eles vão também ouvir os textos em vez de ler. Então, este é o mundo para o qual caminhamos. Estão vendo? Tá aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó. E aí, a última coisa que eu queria mostrar, que aqui, para se achar, é um inferno total na Terra. Não sei nem como me achar, mas que tem, que na hora que eu subir ali, eu vou fazer de novo aqui, ó. Então, chat PDF, vou subir aqui um outro arquivo, só para mostrar para vocês. Agora eu vou subir esse aqui da Carla e vou mandar para a mesma pasta. Tem um jeito de fazer isso mais simples e rápido, tá, gente? Eu não estou lembrando. Eu vou subir outro PDF. E da outra Carla. São muitas Carlas. Subir para a mesma pasta. Tá. Aí já dá para assim, para ver, poder subir os 5, né? E aí aqui... eu posso... Mas eu queria que ele aparecesse aqui. A possibilidade da... Porque aí você pode dialogar com a pasta inteira, né? E não estou lembrando como faz isso. Aqui o My Library. E aqui, pronto. Aí na hora que eu clico aqui, ó, no NCT Participa, ele vai abrir, né, ela. E aí, isso. Então, aí eu posso fazer uma pergunta para a pasta inteira, né? Como os diferentes artigos tratam das mudanças de participação, trazidas por eventos contemporâneos. E aí eu vou estar dialogando com a pasta inteira. Sempre vai dar... Aí, por que eu mandei 5 arquivos para vocês? Porque esse do SciSpace, ele funciona bem até com 5 arquivos. Tá certo? E pelo que eu vi, via de regra, a maioria dos outros pode aceitar mais do que 5, mas eles também não pegam mais do que 5 na hora de falar. Até reparem aqui que ele só pegou um dos artigos para responder, por mais que tenha dito que usou todos, né? Então, os 3 artigos aqui, né? A outra vantagem é essa, né? Das colunas que a gente já tinha visto semana passada, né? Só que lá ele estava fazendo, né, com arquivos que a gente estava procurando na internet, e aqui a gente está fazendo com arquivos que a gente subiu, né? E da mesma maneira, você pode gerar o resumo ou o podcast direto daqui, né? Foi aqui que eu cliquei, ó, no My Library. Aí ele me abriu essas opções. Aí, por exemplo, aqui eu tenho uma outra... Esse aqui só tem... né? E se eu for subindo outros arquivos, né? Ele já vai me permitir escolher a biblioteca. E aí você pode subir até mais que 5, mas via de regra ele só vai
deixar você trabalhar com 5 ou vai só responder em cima de 5, tá bom? Então eu gosto dessa ferramenta, assim, vocês viram que ela é meio travadinha umas coisas, é meio ruim para selecionar, né? Mas ela é uma ferramenta completa e que não te afasta do texto, né? Você pode estar o tempo todo dialogando aqui com o texto, grifando, pedindo explicação, né? Então eu acho que ela é interessante. Não pagaria, mas me parece que este caminho é mais interessante para a leitura acadêmica. Bom? Eu acho que às vezes a gente pode fazer até um intervalo agora, né? São 8h10. Deixa eu parar de compartilhar. Temos dúvidas, corações partidos, questões, elogios. Ó, a Adriana tá aqui, ó. Vamos então fazer esse intervalozinho, são 8h11, voltamos, eu ia falar 9, né? 8h21. Certo? Bom, tempo de todo mundo ir no banheiro tomar uma água. Até. Oi, professor. Nós. Oi, pessoal. Vamos retornando já. Vamos lá. Compartilhar. Vou começar com tela inteira, depois eu vou compartilhar. Então, só recapitulando aqui, né, o SiteSpace, você sobe algum arquivo, ele te dá ali as colunas, são sempre, só lembrando, né, essas colunas são feitas com IA, né, então esses resumos, métodos, limitações, é a IA que está gerando, né, você pode, né, trabalhar dentro do arquivo, né, diretamente. Alguns exemplos de perguntas que eu fiz, né, isso vai estar disponível para vocês depois. Aí essa questão de explicar a matemática, né, aqui eu fiz com um exemplo bem simples daquele artigo sobre os métodos, né, então eu selecionei aqui, um gráfico simples, né, um gráfico aqui de barra, mas aí depois a IA dá uma explicada a isso. O que é legal disso é que ela tem o contexto do artigo para fazer a explicação. Então, ela não sai do artigo para fazer a explicação, né? Então, você pode selecionar algum trecho, realmente alguma tabela mais estatística ou mais complicada que você não está entendendo, e ela vai tentar te explicar com base no próprio artigo. Tá? Então, acaba também sendo uma ferramenta interessante. Como eu mostrei, né, você pode ir explorando o arquivo, né, e o PDF, né, e ir mandando isso para um notebook, onde você pode trabalhar, né? Então, também acho que é até interessante, especialmente a ideia de explicar texto, e de eventualmente você grifar e mandar para cá. Né, aqui o grifo, né, a busca específica por artigos, por papers relacionados de trechos específicos. Até não lembrei de falar lá na hora, mas aqui eu estou me lembrando que, especialmente quando você estiver trabalhando com textos em inglês, e aqui está selecionado português, ele faz uma busca em português e não muito boa. Então, você pode trocar aqui para inglês e pedir para buscar papers similares de algum trecho, que geralmente o resultado é melhor. Tá? Até aqui ele trocou esse daqui, da época do meu print, mas você pode, então, conversar com uma pasta, né?
Então, aqui, por exemplo, eu tinha uma pasta de comunicação e política que tinha 14 arquivos. Mas ele sempre, quando ele responde, ele acaba indo direto para... ele acaba sempre usando só 5 artigos para responder, né? E aí, como é que ele seleciona esses 5 artigos? Não sabemos. Ele seleciona sempre os mesmos 5? Não. Então é meio complicado, porque quando é aquela busca, ele em teoria pega os que tem mais citação. Mas quando você sobe os PDFs, ele em teoria faz uma busca semântica e pega aqueles que teria, assim, em teoria, mais sentido para sua pergunta. Na prática, isso é uma coisa que vale para todos esses modelos de linguagem, os modelos tentam achar a primeira coisa minimamente mais parecida com o que você pediu e te dão um resultado. Então, de certa forma, provavelmente o texto que aparece isso primeiro pode acabar entrando primeiro. Então, por isso que eu digo que não vale muito a pena incluir mais do que 5 arquivos para uma conversa. E aí vamos chegar a essa grande exceção aqui. Então, entrem nesse link aqui, todo mundo, por favor, notebook LM, tudo junto, .google.com. Provavelmente vocês vão precisar se cadastrar e é melhor usar uma conta do Google para quem tiver. E aí isso eu vou mostrar também diretamente com vocês, que eu acho que vai ser melhor. Aí eu vou compartilhar aqui a minha aba, porque aí a gente vai mostrar a opção de criar o podcast. Então, gente, vocês vão abrir, provavelmente, se vocês nunca usaram, vocês não vão ter nada aqui, né? Mas vamos, então, criar um novo aqui do zero. Aí vai abrir aqui para você escolher as suas fontes. Tem até uma opção nova, que é descobrir fontes para incluir aqui, mas vamos ficar aqui no básico. Reparem, né, que por ser uma ferramenta do Google, ela dialoga melhor com outras coisas do Google, né? Então, em teoria, você pode dialogar com arquivos que estão no Google Docs, ou apresentações, com links do YouTube, né? Ou, se você quiser, você pode até colar um texto aqui para ser uma das suas fontes. Mas vamos fazer aqui o tradicional. Eu vou abrir aqui e vou abrir os 5 arquivos que eu mandei para vocês. Peraí. Okay. Então, selecionem, né? Pode ser os 5 de uma vez ou o outro. E aí ele já dá um nome aqui, de acordo com os textos, o que ele achou que pode ser. E aí essa ferramenta, gente, ao contrário do Gemini, que ninguém usa, essa Notebook LM é considerada uma das ferramentas mais interessantes para estudo. Até por isso que eu deixo ela para o final. Vocês vão provavelmente ver que na hora que vocês estão fazendo as coisas vai ser um pouquinho mais lento do que eu estou fazendo, porque essa é uma das 3 ferramentas que eu pago, né? Então, parei de pagar o SciSpace, ainda estou nos últimos dias, estou pagando o ChatGPT, o Claude e o Gemini. Mas ao pagar o Gemini, você também ganha esse Notebook LM, tá? Mas, tirando isso, mais ou menos é tudo igual. Aqui está a opção, né, de gerar o podcast, tá? Basta você clicar aqui no geral, já vou até deixar isso gerando, né? E aí aqui você consegue dialogar com as diferentes fontes, né? Tô até achando que o meu tá meio estranho aqui, mas enfim, vamos ver se dá certo aqui. Quais são, com base nas fontes, né? Nem precisa dizer isso, mas enfim. Me apresente as diferenças, não, as mudanças para a participação política, cidadãos
diante dos últimos eventos contemporâneos. Bom, aqui nosso áudio continuou gerando aqui, né? E fizemos aqui uma pergunta, e aí vai funcionar mais ou menos assim, ó, né? Ele gera aqui uma resposta, como os outros, né? Mas aqui, esses números aqui, podem ser de diferentes textos ao mesmo tempo, né? Então, ele elaborou um parágrafo aqui, em que diferentes textos, e aí a mesma coisa, né? Podem ser acionados. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, estão vendo? Quando eu estou clicando, ele está abrindo diferentes textos. O que ele faz aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão ver que ele meio que transforma tudo em texto. Ele mesmo cria aqui uns temas principais, né? E aí aqui vai ter literalmente o texto inteiro que ele transformou aqui num arquivo que ele provavelmente consegue ler melhor. Então tá o texto inteiro aqui, tá? Então quando eu clico aqui, né, eu posso, né, estão vendo que tem essa abinha aqui, ó, para diminuir aqui, por exemplo, aqui, para você ficar um lugar melhor para trabalhar, né? Mas aí, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai mostrar de onde tirou isso. Então, é uma ferramenta bem interessantezinha e ela permite você dialogar com muitos arquivos, tá? Eu só cliquei em gerar aqui, né? Então, vou mostrar aqui agora o podcast dela. Geralmente, esse do Google cria podcasts bem maiores, que é aquele da SciSpace, né? Vou dar aqui só para vocês verem como um exemplo. Have you ever noticed how, when something truly unexpected hits a real shock, it suddenly reveals so much? Yeah, like how societies really work, who steps up, why they do it. Exactly. And today, you and I are going deep into one of the biggest recent shocks, the COVID-19 pandemic. It really is striking, isn't it, how one global crisis could have such different impacts in countries that seem pretty similar on the surface. Right. We're focusing on Brazil and Argentina. You know, before the pandemic, they both had these significant challenges, major social inequality, Development hurdles. and similar government setups. Então, como vocês estão ouvindo, né, faz um podcast relativamente interessante, né, que da mesma maneira você pode ou compartilhar com alguém, ou mesmo baixar. Ou, né, porque já vivemos na sociedade, né, aumentar a velocidade da reprodução. To presidential federal systems, which, as we know, can sometimes make a coordinated national response a bit complicated. Yeah, definitely. Plus, Não bastava ter no YouTube, eles já colocaram aqui, né, porque ninguém mais aguenta ouvir nada em um X, né. O que me irrita é que todos os meus alunos dizem que sempre me colocam em 2x, fica, tipo, normal. Então, ele gera esse resumo e ele tem algumas opções aqui, gente, que já são pré-definidas, então eu posso fazer as perguntas, igual o ChatGPT. Vocês reparem que aqui meio escondidinho, né, tem umas perguntas que são aquelas perguntas do sistema, né, então aqui, por exemplo, tem um dos textos que é sobre governo aberto, então ele deixou ali, né, mas esses aqui são algumas possibilidades. Então, por exemplo, tem um de perguntas frequentes, né, igual aquele FAQ que a gente viu lá no ChatGPT, mas eu até acho que esse daqui é bem melhor. Reparem aqui como, né, foi um FAQzinho bem interessante. Ele dá também esse guia de estudo aqui. Em teoria, é uma coisa para você usar ou para você estudar, ou até para os seus alunos, assim, né? Tipo, para você usar em aula. Que aí ele dá aqui, por exemplo, faz um questionário, aí com um gabarito, né, faz uma espécie de prova, questões para um formato de ensino, faz um glossário. Eu tinha até esquecido que ele fazia esse glossário aqui, é maravilhoso. Então, reparem, com base nos 5 textos, né? Rafael, aí pegou um pouquinho de cada, de fato, foi equilibrado?
Não sabemos. Né, que é o problema sempre quando a gente está trabalhando com as IAs. Mas, assim, então, se eu quiser pegar uma política pública, um texto e fazer um glossário, pô, super funciona bem. Poderia fazer isso no ChatGPT? Poderia. A maioria dessas coisas que a gente vê, todos fazem, né? Só que aqui é aquilo que a gente falou, né? Então, os prompts internos aqui já estão bem ajustados, e aí isso provavelmente funciona melhor aqui. E, claro, o resumo, né? Que esse documento de resumo, né? Como estão as 5 fontes selecionadas, ele vai resumir com base nas 5. Que nesse caso nem faz tanto sentido, porque não são textos que dialogam tanto, mas... Então aqui, por exemplo, é uma tentativa da IA de resumir os diferentes textos em conjunto. Nesse resumo aqui, vocês reparem que não tem um número, né? Então, aqui não dá para consultar as fontes, mas reparem que é um resumo... Ah, não, na verdade ele resumiu cada um separado, né? Eu achei que comparável, não, mas ele resumiu cada um separado, né? Então ignore. Se eu quiser comparar, eu vou ter que fazer aqui mesmo. Então, aqui fazer um resumão mesmo. E a outra coisa que era legal, que não sei por que não está aqui, que era de fazer também um mapa, né, mental. Você pode adicionar uma nota sua, né? Os conceitos de participação, estes textos são importantes, né? E aí eu posso também, se eu quiser, transformar em fonte, eu só deixo aqui. Então aqui, por exemplo, eu criei uma nota minha, que vai estar junto com as outras notas que eu fui criando. Se você não mexer com essas notas, na próxima vez que você voltar aqui, via de regra elas vão ter sumido, tá? E aí, se você quiser, você abre uma dessas notas e transforma em fonte, ele vai mandar para cá, ó, igual ele fez aqui. Aí, a partir desse momento, eu tenho essa nota aqui para o que eu quiser. Mesma coisa na nota que eu fiz, né? Então, eu quero transformar ela em fonte, porque é um pensamento extremamente complexo aqui que eu fiz. Então, eu quero salvar isso. E, claro, você poderia aqui, por exemplo, não trabalhar com as fontes, né, com todas as fontes. Eu quero comparar só estes textos. Então, repare que agora são só 2 textos que estão selecionados, né? Aqui antes estava, por exemplo, 7 fontes. E agora eu quero comparar só estes 2 textos. Quais são os maiores desafios da participação contemporânea? É isso aqui que eu estou dizendo, quando vocês estiverem interagindo, é provável que vai ser um pouquinho mais lento. Mas, para todos os efeitos, é uma ferramenta gratuita, gera aqui o podcast, para quem quiser brincar. E aí, aquilo que eu falei de, né, você ir aqui, né, e reparem que ele gerou até um textinho, né, bem honestamente grande, né. Dá para você brincar bastante aqui. Esses resumos são bons? São bons. Funciona bem, essa é uma ferramenta que funciona bem. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou voltar para o inicial, e vou mostrar uma coisa que eu estou trabalhando, que eu falei para vocês do negócio que eu estou trabalhando aqui para o Mac. Então aqui dentro tem 42 fontes, tem 42 arquivos. Se não me engano, na versão gratuita é uma coisa próxima disso que permite no mesmo notebook, vamos dizer assim, né? Então aqui eu posso dialogar com as 42 fontes. Quais são os principais desafios para implementar IA na educação básica? Então o que ele vai fazer? Ele vai, em teoria, olhar para as 42 fontes para me responder, mas sendo honesto, ele não olha para as 42 nem próximo disso.
ele sempre escolhe algumas aqui, e aí justamente não fica muito claro como é que ele escolhe elas, mas de fato é uma ferramenta que é interessante porque é de longe que você consegue subir mais arquivos simultaneamente e minimamente manter, né, tudo organizado no mesmo lugar, né? Então eu posso também gerar aqui um podcast, né, fazer outras coisas. E aí o negócio que estava até lá no fundo, não sei por que ele some, estão colocando, mas é isso daqui, ó, quando você ainda não começou a interagir, então, estou aqui, né, aqui mesmo, ó. Aqui eu teria que, é como se fosse a primeira vez que eu fosse mexer, ele vai dar essas 3 opções, adicionar nota, visão geral em áudio, que é basicamente fazer o podcast, e esse daqui, ó, mapa mental. Aí quando interagiu, não sei por que esse mapa mental sumiu, né, mas ele também te dá essa opção aqui, ó. Então vamos fazer, por exemplo, um mapa mental nos nossos 5 artigos de participação. E aí, por razões que nem Deus sabe, em vez de abrir já o mapa mental todo, você tem que ir abrindo assim, igual eu estou fazendo. Mas é um mapa mental, honestamente, bem grande e interessante, né? Você tem que ter perseverança para conseguir abrir tudo. E aí eu estou diminuindo de uma maneira que ninguém está vendo nada. E aí você tem um mapa mental até relativamente grande. Como eu trabalhei com textos que dialogam um pouco, naturalmente ele acabou. Mas aí podemos aqui, ó, clicar aqui para salvar o nosso mapa mental. Aqui, ó, reparem como é que ele ficou grande, porque, né, são muitos textos de temas diferentes, então ele acabou fazendo um mapa mentalzão. Né, mas com um clique você tem aqui um mapa mental. Então o Notebook LM, ele não vai permitir aquilo que eu estava falando, né, de você ir trabalhando diretamente no texto, né? Você pode até, por exemplo, selecionar coisas aqui, copiar e colar aqui, né? Então ele não vai ter esta vantagem, né? Mas de fato ele é um que você permite você trabalhar com muitas fontes e mais ou menos dentro dos limites de qualquer LLM fazer um diálogo ampliado com essas fontes, né? Então, e como ele não tem um limite de uso, até onde eu saiba, ele acaba sendo a melhor escolha para agora, né? Então, quero testar um pouco dessa capacidade das LLMs em fazer diálogos entre diferentes arquivos, por exemplo, qual a metodologia utilizada em cada artigo. Então, fazer esse tipo de comparação, que me parece que, para além da possibilidade muito real de nos transformar em pessoas muito preguiçosas, uma das vantagens dessas IAs é fazer essas comparações, né, essas comparações mais automatizadas, né? Então, aqui, com pouco tempo, com poucos comandos, eu teria aqui uma noção de como é que esses 5 artigos, né, aqui nesse caso eu ter tirado as fontes, né, mas como é que esses 5 artigos trabalham com isso. Aqui foi estudos de caso, aqui foi um levantamento e análise de dados sobre 103 colegiados federais, aqui foi só a revisão aqui foi a revisão de literatura, aqui foi o levantamento, análise documental bibliográfica. Então, por exemplo, eu teria coisas, né, informações fáceis sobre eles. E se eu tiver lá 40 arquivos e pedir para ele fazer, ele faz? Não, ele começa a não funcionar tão bem. Então, mas assim, eu já fiz vários testes para alguma coisa entre 10 e 20 arquivos, e aí ele funciona relativamente bem, tá? Então, a vantagem dele é de você poder estar tudo aqui
o tempo todo. Essa aqui tem sido uma das ferramentas mais elogiadas, até por ter esse foco, né, no estudo. Aqui, ó, só para mostrar, né, vocês viram clicando, atualizar, ele zera aqui, e aqui que está escondido a possibilidade de você fazer outras coisas. Então, por exemplo, ele começa com esse tamanho padrão, via de regra a gente quer mais longa, né? E ele tem essas duas opções, que é do analista, voltado para negócios e decisões, o guia, que é uma pegada mais de estudo mesmo, ou o mais interessante, que é o personalizado, que aí você tem até 500 caracteres para, né, para fazer o seu prompt, né? Haja como, né, aquilo que a gente aprendeu. E aí, a partir desse momento, este notebook, não todos, vão seguir essa regra. Então, por exemplo, nesse meu daqui, ó, você é um doutor especialista em políticas públicas para inteligência artificial na educação, sua tarefa é ajudar na escrita, usa linguagem adequada a um relatório, deve sempre priorizar a citação de dados, informações constantes no relatório, nunca invente dado, responda as coisas que não houver dados suficientes em sua base de dados. Aí, por exemplo, aqui, então coloquei esse meu notebook está personalizado, e aí com respostas mais longas. Tá certo? E aí a mesma coisa aqui, posso criar um mapa mental, né? Até já criei um negócio, tem até só uma coisinha. Não, isso. Deixa eu fazer até em outro aqui, só para mostrar uma coisinha. A maioria deles eu já criei, eu não lembro como é que tira aqui quando já está criado. Ah, esse aqui é do próprio livro. Ah, sim, acho que esse aqui eu não usei. Pronto. Aqui, quando eu falei, você clica e pede para gerar, mas você pode também personalizar. Faça um podcast mais curto e conciso. Aí, gente, tem um negocinho que é o seguinte, não funciona sempre, mas quando é só um arquivo, às vezes funciona, que para quem realmente não tem aquela compreensão do inglês e quer brincar um pouquinho, você pode pedir aqui, ó, os hosts devem falar apenas em português brasileiro. Os hosts, é até bom você colocar várias vezes, devem falar em português brasileiro, nenhuma outra língua. Faça um podcast mais curto, vamos tentar gerar aqui, vamos ver se vai dar certo. Não é toda vez que dá, tá? Mas, e aí fica também um português meio gringo, Portugal, brasileiro, porque na verdade ele só funciona para o inglês. Mas como são LLMs, como são modelos de linguagem, eles tentam responder a sua demanda. Então, eu estou dando um comando, aí a IA lá tenta se virar para fazer. Muitas vezes, lembrando, não funciona. Só estou mostrando porque é uma dicasinha que tem na internet, e aí depois vocês vão dizer que eu não falei que tem. Alguma questão também? Eu não estou enxergando mais a janelinha. Se tiverem alguma questão, podem aproveitar enquanto a gente está... enquanto está gerando ali é a mesma coisa, né? Eu posso clicar aqui para fazer o documento, vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você pode até, né, fazer a IA trabalhar muito, né? É que, na verdade, o pessoal está chocado com o podcast. Eles estão... Tá todo mundo sofrendo aí, né? Não, pois é, assim, assim, eu apresento até porque são coisas que nós vamos ter que lidar, né? Então, eu creio que aqui, talvez tirando alguma ou outra pessoa aí mais nova, todo mundo aqui é uma geração de transição, então gosto de acreditar que nós teremos um pouco mais de discernimento.
Mas eu gosto de mostrar porque isso significa que hoje os seus alunos podem estar usando isso para não ler o artigo da semana da aula. Vamos ver se ele fez. Professor, Hum. o Saulo pergunta quais AIs você considera melhores hoje para assinar, para pagar. Chegaremos lá. Did you see this statistic? Não, It's pretty staggering. não The funcionou. Brazilian Federal Center. Mas depois peguem um arquivo, talvez, porque esse aqui é um livro, que depois eu tenho que fazer um prefácio, aí talvez por ser muito grande não deu certo. Depois joguem um artigo e peçam naquele personalizado para fazer em português, que muitas vezes dá certo, tá bom? Então, o Notebook LM é bastante útil, bastante interessante, né? Ele não é um analisador. Eu já fiz alguns testes, igual nesse aqui, por exemplo, vários artigos sobre análise temática, para ensinar e depois fazer análise, e tem gente que às vezes tenta fazer isso, e ele também serve para fazer análises. Não serve, gente. Ele vai dar algumas respostas que parecem análises, mas ele não foi feito para isso. Nesse caso aqui, ele teria aqueles prompts internos muito fortes para fazer questões de estudo. Então, o que ele te apresentar de análise vão ser coisas meio aleatórias, não que todos não sejam, né, mas vão ser menos confiáveis do que você usar um GPT ou outra plataforma, né. Então, tá tudo aqui, né, para depois, se vocês quiserem dar uma revisada, né. Eu respondo essa questão, acho que é interessante responder talvez no final ali. A eficácia das ferramentas, muitas vezes está ligada à qualidade dos prompts, né? Então, ali mesmo no Notebook LM, a própria maneira como você pergunta, vocês viram que eu fiz perguntas bem simples, né? Sem nenhum prompt. Se você fizer perguntas com prompts, você vai ter respostas melhores. Se você colocar o prompt na própria IA ali, igual eu mostrei de personalizar, as respostas também vão ser melhores. Mas, às vezes, aquele prompt que você coloca, ele fica se sobrepondo ao seu prompt ali na interação. Então, em alguns casos, você pode até tirar aquela personalização, porque pode estar, né, direcionando muito, né? Mas, via de regra, né, o bom prompt acaba sendo útil, né? Então, para mim, né, essas ferramentas, nesse momento, funcionam melhor nessa questão de curadoria, né, de ganhar tempo na decisão de qual texto ler, nunca ler no seu lugar, né, então essa também é um pouco dessa ideia de aprimorar a leitura, ter mais explicações, mais interpretações, você ter uma espécie de parceiro para dialogar sobre o texto, né. Então, tenho essa noção, assim, que sempre parece igual, né, eu tenho dito, uma coisa meio professoral, mas você lê o resumo não equivale em absoluto a você ler o texto. Porque quando você, assim, de fato, você pode pegar um texto e resumir ele em 2 linhas, né? Você pode fazer isso com um livro de 500 páginas. Mas, evidentemente, se você não está lendo e forçando ali o cérebro a tentar entender aquilo ali, quando você lê o resumo, nada daquilo ali fica gravado, né? Você não vê todos os argumentos do autor, da autora, a revisão da literatura, o estudo em si, então tem uma perda muito grande. O uso mais adequado, não vou dizer necessariamente ético, mas mais adequado é para te ajudar a entender melhor, a escolher melhor os textos, não para ler no seu lugar. Acredite ou não lembrava que tinha isso, mas aqui então estão algumas ferramentas que vale a pena eventualmente vocês pensarem em assinar. Eu acho o ChatGPT meio faz tudo, então se você puder assinar só uma, eu acho que é melhor assinar o ChatGPT. A SciSpace é uma espécie de ChatGPT acadêmico, né? Então ele meio que faz tudo, né? Então ali dentro você tem uma ferramenta de busca, uma ferramenta de leitura de PDF e uma ferramenta de escrita, né? Então, nesse sentido, ela parece ser um outro caminho. Então, dessas que eu apresentei, eu até diria que quase nenhuma delas vale a pena você assinar mesmo, né? Seria o ChatGPT, talvez o SciSpace, né? Aí vocês fingem que não estão vendo ali para ajudar o professor, mas vai estar nos slides.
Uma vez eu até assinei a escola, se achei interessante, mas não ao ponto de manter a assinatura. Acaba que elas dão resumos melhores, mais acadêmicos, blá, 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 mas não ao ponto de você pagar, por exemplo, a escola ser $15, né? Não ao ponto de pagar. E o notebook LM, coloque na vida de vocês, porque ele é gratuito, então pode virar uma plataforma para vocês organizarem os arquivos e sempre estarem ali no diálogo. Parou de compartilhar, não. A gente terminou um pouquinho mais cedo, então se alguém quiser tirar outras dúvidas, né, para perguntar, vários focados aqui. Tem umas opções, assim, várias delas tem, Ingrid, que é de fazer uma assinatura de grupo, né, por exemplo, os colegas aqui que têm grupos maiores e muito dinheiro, como vocês bem sabem, às vezes pode fazer essa assinatura do grupo e, por exemplo, compartilhar com os alunos. Geralmente tem uns espaços que dá para as pessoas trabalharem juntos, né? Então, com certeza, o ChatGPT tem e o SciSpace tem. De cabeça, eu sei que essas duas têm. Né, para criar, assim, depende, não sei se eu entendi o que você quer dizer com mapa infográfico, né? Que aí tem mapa mental e tem diagramas, né? Então, aquelas que eu mostrei fariam essas duas coisas. Quando você usa o GPT padrão, o que ele faz? Você diz, eu quero um mapa mental. Ele vai abrir o Python, então ele tem um servidor de Python, como a gente falou algumas vezes, e aí ele vai gerar o mapa dentro do Python. E aí aquilo que eu falei um pouco, né? Você não tem muito controle sobre isso, né? Mas só para dizer que ele faz no Python. Vocês pesquisando nos GPTs, aí tem várias. Pesquisem lá, por exemplo, Mind Map, Conceptual Map, coisas desse tipo, vocês vão ter alguns GPTs especializados. E aí os melhores, para ser honesto, são tipo aqueles que eu mostrei, porque aí eles usam uma ferramenta externa que faz o mapa, ou o diagrama, ou seja lá o que vocês querem. Não que o do GPT seja ruim, mas aí você tem essa capacidade depois de editar. Né, o do GPT ele vai gerar em Python, né, se você sabe Python, mexer diretamente depois, mas ele vai gerar uma figura estática para você depois. Para algumas coisas, né, super funciona bem, tá? Aí só para lembrar, às vezes o GPT pode confundir geração de imagem com a geração de um mapa ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, talvez ele tente gerar uma imagem, você já viu que ele errou e não é por aí o caminho. E, Ariane, para encontrar fontes de dados, né, tem algumas maneiras, né? Eu até recomendo ir direto para aquelas que eu tinha já mostrado, mas só para a gente recapitular aqui, ó. Então, estávamos aqui no GPT, com os atalhos aqui da Carla. Então, aqui, ó, só de você clicar nesse buscar que está aqui, ó, ele já vai buscar na internet, né? Busque fontes acadêmicas recentes sobre participação política e movimentos sociais. Aí ele vai buscar. Vai ser uma busca ruim na internet, né? Para algumas coisas ou outras vai servir, mas é melhor usar, como eu já falei, o Perplexity, né? Mas na mesma coisa do GPTs, se vocês forem, na verdade está até em destaque aqui, ó, tem uma categoria, que é a categoria de Research and Analysis, né? Então vocês foram lá explorar GPTs, aí vão descendo, tem essa categoria aqui, ó, Pesquisa e Análise. E aí estão alguns dos principais que servem para isso. Então, se vocês lembrarem, semana, hoje a gente falou do SciSpace, né, do Consensus, tem essa escola aí também interessante, essa escola GPT, aí você clica em algum deles para fazer isso, né.
Só que é isso, eles vão mais ou menos fazer a mesma coisa que se você fizesse lá dentro deles, de certa forma até pior, porque eles vão estar mais limitados aqui. A vantagem de fazer isso é que aí você tem todos os poderes do ChatGPT dentro, né? Então, vou entrar aqui na Consensus. Vocês devem lembrar que a Consensus tem aquele negócio de fazer o consensômetro, né? Que aí justamente não vai ter isso daqui. Mas eu posso aqui, então, fazer uma questão, né? Indique um top 10 papers de 2024 a 2025 sobre participação política na pesquisa brasileira. Aí ele vai pedir para comunicar com o servidor dele, né? Então ele vai entrar para o servidor do consenso. E aí, com base em whatever, ele vai apresentar aqui, por exemplo, um top 10 aqui de participação. E aí você teria a vantagem de você estar dentro do ChatGPT e pedir para, né, fazer alguma dessas coisas, esses links aqui, não sei porque não estão clicáveis, mas para fazer tabela, para fazer quiz, né? Me apresente um resumo detalhado do artigo 1. Professor, e a Ariane pergunta, né? E esses dados no sentido quantitativo, indicadores de pobreza, essas coisas, ele acha? Existe algum que faz isso? Bem feito, não. Ele vai fazer uma busca meio rápida na internet, né? Então, até Um geralzão, né? ele vai fazer uma busca meio rápida na internet para te apresentar. Mas aí, de novo, se você quer busca, vai para um Perplexity, que ele é mais especializado nisso, ele vai, via de regra, te dar respostas melhores. Exceto se você usar aquela ferramenta da pesquisa profunda, né? Que aí só está liberada para usuários pagos e só tem 10 por mês. Aí, essa, com um bom prompt, via de regra, te gera bons resultados. Aí sim. Mas aqui, esses GPTs, eu pelo menos não conheço nenhum que faça alguma coisa nesse sentido bom, assim, que realmente vale, né? E tem até umas plataformas que não são tão conhecidas, assim, como essa escola GPT, né? Que aí ele diz que consegue pesquisar em muitas plataformas, né? Mais usado. Give me a list of top 10 papers about political participation and democratic innovations published. Não lembro se é em um ético, mas tá bom. Mesma coisa, né? Você vai ter que permitir. E aí cada GPT, né, ele tem um jeito ali para os próprios comandos internos que ele tem, e que ele está me apresentando uma lista de papers, aqui foi até legal, que é do Warren. Papers, provavelmente, se você fizer esse aqui é o Scholar GPT, se você fizer um prompt melhor, você vai ter resultados melhores, né? Esse aqui os links, esse aqui não está funcionando, mas esse aqui o link está funcionando. Professor, a professora Marta fez uma pergunta muito legal, né? Em termos de descrição da metodologia de pesquisa, nas dissertações e teses, como que essas ferramentas devem ser citadas? Ou não tem ainda um padrão, a gente ainda não... Então, não tem exatamente um padrão. Assim, tem um consenso, né? Na última aula
do curso, né, vai ser uma aula inteira sobre a questão ética e questão de uso responsável, né. No momento, só se diz algo como seja transparente no uso. Me parece que tem coisas que não faz muito sentido você ser transparente, né? Então, se, por exemplo, se você não tem se você tem uma revisão mais narrativa da literatura, ninguém quer saber exatamente como é que você achou aqueles artigos, né? Por alguma razão, você achou eles, considerou eles importantes, né? Por outro lado, se já é uma revisão mais sistematizada, né? Provavelmente não, com certeza você teria que anunciar essas ferramentas. E aí bate no problema que eu tinha dito semana passada, de que não é muito replicável. Mas vocês diria isso, né? Mas você não vai dizer coisa, e aí eu resumi o PDF, e usei o ChatGPT para resumir o PDF. Acho que não vai ser esse o ponto, né? Mas vai ser assim, durante a preparação dessa pesquisa, eu usei essas ferramentas para essas e essas funções de maneira geral, né? Seria importante isso estar em algum momento. Se for uma questão muito do método, eu diria que na seção de métodos. No artigo, na seção de métodos ou no final. Igual tem aquela coisa lá, conflitos de interesses, agradecimentos, aquelas declarações finais dos artigos, você colocaria ali. Essa é a minha sugestão. Declaração de uso de inteligência artificial. Rafael, posso falar? Coincidentemente, a Revista Brasileira de Ciência Política soltou um card no Instagram dizendo como que, para você submeter um artigo lá, se você usou IA, de que maneira você deve citar. Eles dão um passo a passo, assim, né? Por exemplo, nome e versão da ferramenta, data e horário da consulta, a finalidade do uso, né? Para que você usou, e as partes do conteúdo geradas pela IA, enfim, que você usou. Enfim, eles dão aqui uma espécie de passo a passo, do que para você submeter nessa revista e usou, como deve citar. Eu acho que agora as revistas vão começar a fazer isso, né? Sim, não, tem que ter, né? Tem que ter uma definição da revista, né? Até a RBCP é uma das mais avançadas na ciência política, né? Então eu também sugiro em darem uma olhada lá. Ouvi dizer também que tem um manual sobre isso, se alguém quiser dar uma olhada também. Mas assim, a gente está literalmente no olho do furacão, né, gente? Então, mesmo entre os gringos não há um consenso do tipo, pode isso, não pode aquilo, e como fazer. RBCP, Revista Brasileira de Ciência Política. Eu imagino, Vitor, que já deve ter algumas maneiras de citar, mas assim, eu não vejo muito lógica em você citar a IA, assim, sabe? Para mim não faz muito sentido. Conforme ChatGPT, conforme OpenAI 2025, sabe? Que pela própria lógica dessas ferramentas, aquele conhecimento exatamente daquele jeito não vai mais aparecer para ninguém. Você não vai citar ele como uma fonte de informação. Para mim, tá mais assim, ele me ajudou a fazer o texto, ele me ajudou a fazer os artigos, mais uma pegada de ferramenta do que de fonte, né? Então, tem aí, por aí, alguns jeitos, né? Mas eu não vejo muito sentido citar algum desses modelos como fonte. Até porque eles são tão atualizados, com tanta frequência, que não vai fazer sentido, sabe? Como usou, não mais se usou, né, Marcelo? Mais alguma coisa? Vamos descansar? Como é que vocês estão? Então, assim, gente, é isso. São máquinas que respondem a comandos em o que eles vão chamar de linguagem natural. Respondem a comandos na linguagem humana. Então, o meu ponto é, sejam bastante criativos do que vocês querem e vão interagindo dali que vocês conseguem resultados mais interessantes, né? Então, é bem nessa pegada de ajudante mesmo, né, do copilot, né? E aí, tentem pensar as coisas mais diferentes mesmo, assim, né? Agora que você fez essa tabela resumo,
compare com esse outro artigo que eu estou subindo, coloque uma nova coluna para comparar os 3. Ah, essa linha ali do meio que você colocou, não gostei. Eu quero que tenha esta e essas categorias para comparação. Ah, esse diagrama não ficou legal, faça isso, isso e isso em vez disso. Se ele faz meio genérico, vão interagindo, vão pedindo, né, vão explorando, porque aí o melhor uso é esse, né, de você colocar a IA para te ajudar a fazer coisas, né. Então, semana que vem, que vai ser o dia mais assustador, né, que vão ser as de escrita, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa bizarríssima, mas a gente quer justamente colocar essas IAs para nos ajudar a fazer coisas, nos ajudar a crescer, nos ajudar a ser pesquisadores melhores e não piores. Então, estou mostrando, digamos, tudo, porque o meu objetivo, vocês vão ficar mais chocados, o meu objetivo é que todo mundo saia daqui sabendo o que está disponível hoje. Então, não estou falando nada de futuro, né? Está tudo isso na mão dos seus alunos, está na mão dos seus colegas, está na mão das pessoas. Então, nós temos que encarar a realidade e lidar com isso. Tá? Apertem os cintos, isso mesmo. E vai ser pior porque isso virou a ponta de lança do Vale do Silício. A disputa, se antes era, sei lá, ver na TV a disputa de foguete, né? Há muitas décadas atrás, agora é uma ferramenta que está na mão de todo mundo. Então, a China lança uma IA, os Estados Unidos lança outra, nos Estados Unidos são 4 ou 5 grandes empresas, então tá esse negócio muito insano, tá? Até é bom lembrar, tudo isso que eu fiz no ChatGPT, vocês podem fazer no DeepSeek, podem fazer em outras gratuitas, a própria Maritaca permite resumir, então podem testar em outras. Mostrei o ChatGPT porque, além dele ser um dos melhores, é o que o pessoal mais usa, né? E aí, semana que vem, escrita com IA. Obrigada, professor. Melhoras. Valeu, Marcelo também está desejando melhoras. Valeu, Até gente. mais, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela aula, tchau. Tchau, gente.